Com o tema capoeira. E hoje eu queria apresentar para vocês um material bastante interessante do estado do Paraná. Vocês já devem ter ouvido falar da Base Nacional Comum Curricular, né, que é um documento de nível nacional que diz o que deve ou não ser ensinado na educação física escolar no Brasil inteiro. E que a partir, né, desse documento, da Base Nacional Comum Curricular, os estados fizeram vários outros documentos, né? O currículo básico, o currículo referência, no caso de Minas Gerais, e por aí vai. Só que antes desses documentos existirem, né, o que a gente tinha eram somente as propostas dos estados. E aí eu sempre pesquisei muito a respeito dessas propostas para conhecer, para ver o que elas tinham de bom, né? E tem uma proposta do Paraná em que ela fornecia uma espécie de livro ou caderno didático para os alunos, né? A ideia de livro e caderno são coisas diferentes, né? Mas no Paraná, assim, do ensino médio, por exemplo, estava mais para um livro didático de educação física, né? Igual tinha livro de matemática, geografia, português, também tinha o livro de educação física. E aí ele vem mais ou menos também dizendo o que deveria ou não ser ensinado na disciplina, né? Então eu considero que o material é muito útil, né? Apesar de os currículos hoje serem um pouquinho diferentes, mas é um material que se a gente tiver ele em mãos, nós conseguimos fazer muita coisa, né? A partir dele, a gente consegue construir bastante aulas, né? A partir deles. Ajeitar essa cadeira que estava meio baixo. Então, a proposta específica que eu vou mostrar para vocês é uma proposta do estado do Paraná, então, Rio Grande do Sul tinha, Minas tinha, né? São vários estados que possuíam, né, essas propostas, né? Em Minas, por exemplo, chamava CBC, né, que era Conteúdo Básico Comum. E aí, aquilo, como o tema lutas, ele trazia dois materiais, né? Trazia dois temas, né? O tema capoeira e o tema judô. Inclusive, tem alguns elementos aqui da história do judô que são elementos que eu não encontrei tão facilmente em outros documentos. Então, eu achei isso bastante interessante. Então, está aqui o material, o capítulo 10. Aí a pergunta já é interessante em si, né? Capoeira, jogo, luta ou dança. E no decorrer do próprio material, ele vai tentar responder essa pergunta, né? A capoeira é um jogo, uma luta ou uma dança? E vai buscando algumas referências, né? O outro, a questão da música, né, do Paranauê, e ele pergunta, né, mas no Paraná tem capoeira, né? Que é uma curiosidade. Uma outra questão de estar mostrando esse material para vocês é que a gente pode discutir um pouco sobre o que deve ou não ser ensinado em educação física. Porque quando você pensa na prática corporal, às vezes o professor de educação física pensa apenas na prática corporal. Mas a partir dela, né, ou estudando a prática corporal, que outros conhecimentos eu posso construir a partir do estudo da capoeira? Então, o conteúdo história por causa dos escravos, ok, né? Mas eu não vou deixar de dar aula de educação física para dar aula de história. Mas não tem como eu isolar o conteúdo capoeira de todo um contexto que gerou ele. Eu posso dar aula sobre racismo também, porque não dá para desconectar também a história, a discriminação do negro na sociedade é, da história da capoeira, né? Eu também posso dar aula dos personagens históricos, né, ligados à capoeira. Enfim, aqui no decorrer do material a gente vai ver alguns pontos bastante interessantes. Alguns eu marquei aqui porque eu achei que poderia ser útil, né? Então, o primeiro ponto que eu marquei, né, visto que na semana passada nós já falamos sobre capoeira, né, que o material ele traz algumas datas, por exemplo, né, que, por exemplo, ouviu-se falar de capoeira durante as invasões holandesas, né, em 1624. Então, vejam bem, é bastante tempo atrás, né, apesar das primeiras obras de arte serem ali do século XIX, né, 1800 e alguma coisa, já se ouvia falar da capoeira em 1624, né? É,
Uma outra informação que tem aqui que não tinha no outro material, por exemplo, é que o Zumbi também dos Palmares era um capoeirista, né? Uma curiosidade interessante, né? Aí aqui vem algumas perguntas que o material vai fazendo, né? Tentando instigar o aluno a buscar mais conhecimento a respeito do conteúdo. Então, você considera que a capoeira, como tem sido praticada hoje, mostra esse lado pela busca da liberdade que proporcionou no princípio? Então, o aluno ele tem que correlacionar esse conhecimento que ele está construindo na escola com a realidade na qual ele vive. Então, ele vai ser obrigado a fazer pesquisas, tudo mais. Então, não basta eu ir lá e ensinar alguns movimentos na aula que está tudo certo, está tudo resolvido, né? Você concorda que é possível considerar que a capoeira favorece aos praticantes uma boa condição física? Por quê? Então, o aluno teria que pesquisar também sobre os efeitos que a capoeira provoca no organismo, quais adaptações ele provoca, né? Quando se observa o capoeirista, quais as características físicas desse sujeito? Ah, normalmente ele é muito flexível, normalmente ele é muito ágil, normalmente ele faz muitas acrobacias, mas quais são as capacidades físicas necessárias para o desenvolvimento desses movimentos? Então, para as acrobacias, que são chamados os floreios na capoeira, eu preciso muita força, também preciso velocidade, né? Então, o capoeirista, ele é veloz e ele também é muito forte, né? Então, assim, a gente começa a pensar um pouco também sobre os efeitos que uma determinada prática causa no organismo. Então, a gente vai conseguir relacionar isso com disciplinas como fisiologia do exercício, lá na escola como biologia, né? Mas as disciplinas aqui da faculdade a gente vai relacionar com fisiologia do exercício, com anatomia, né? Então, não basta ir lá ensinar os movimentos, né? Aqui uma contextualização histórica, né, sobre a capoeira como expressão de luta pela liberdade, né, justamente falando um pouco sobre o contexto de surgimento da, dessa prática, né, no contexto de luta entre os escravos e os senhores de escravos. Tá? Aqui uma caracterização geral, né, que a gente estava falando na semana passada da corda ou do cordão, né? E aqui o material trouxe um grupo, né? Um determinado grupo no Brasil usa essa nomenclatura. Outros grupos podem estar usando outras nomenclaturas. Então, para diferenciar quem é o iniciante e quem é o experiente dentro do jogo de capoeira, se usa o equivalente às faixas, né, que são as cordas, né? Então, lá no grupo Beriba Azul é assim, ó, corda azul, azul e marrom, marrom, marrom e verde, verde, o sujeito é aluno, né? A corda verde e amarela já é estagiário, na corda amarela ele é monitor, corda amarela e roxa ele é instrutor, corda roxa é contramestre, né, que é o equivalente a professor, e na corda vermelha e roxa já é mestrando, corda vermelha, mestre edificador, e na corda branca, mestre dignificador, né? Então, os grupos podem ter aí algumas variações na maneira como usam essa nomenclatura, né? Aqui no grupo Corpo e Ginga, por exemplo, eu não conheço a nomenclatura que eles utilizam, qual que é a tabela, né? Ah, e o material ele é legal porque ele não vem assim, com aquelas informações muito românticas a respeito da capoeira. O que ele traz é bastante informação científica, né? Sempre tem referência colocada, então isso mostra de onde é que saiu o material, tudo mais, né? Depois ele vai trazer uma questão sobre a história mesmo da capoeira, né? E aí eu também separei alguns pontos a respeito para mostrar a vocês, né? Então, devido aos trabalhos forçados, os negros se rebelavam, né? Fugiam para um local seguro onde encontravam outros fugitivos e acabavam formando comunidades, né? Essas comunidades, elas foram denominadas de quilombos, né? Que surgiam como uma forma de resistência às condições, não eram de trabalho escravo, né? É, e aí o que eu gosto bastante também são esses box aqui, ó, né? Porque aí o material também ele vem a todo momento colocando algumas questões que o aluno pode pesquisar, ou que o professor pode propor para o aluno pesquisar, né? A propósito, você sabe o que é um quilombo? Quilombo eram grupos de escravos fugidos, então tem referência. Existem outras interpretações para a palavra quilombo, né? Então que tal a gente investigar? Então ele vai propondo para os alunos
alguns caminhos, né, que eles podem seguir para construir um conhecimento maior sobre a capoeira, inclusive para fora desse material aqui. Imagina se a gente fosse planejar uma aula de capoeira, a gente ia ficar muito ali nos movimentos, na musicalidade, nos golpes e defesas, né? Mas talvez a gente não pensasse em abordar a história num sentido tão aprofundado quanto esse material aqui propõe, tá? Aqui coincide a informação que eu passei para vocês na semana passada, né, que o Quilombo chegou a abrigar até 20 mil escravos, índios e mulatos fugidos, né? E aqui uma justificativa, né, do uso da capoeira, que os escravos, não possuindo armas, né, eles fizeram então do próprio corpo a sua arma. Mas o que eu acho importante aqui é falar assim, de onde surge realmente a capoeira, né? Que aí essa citação aqui dá uma referência. Então, olha só que na segunda metade da referência, ó, tomando como base as brigas dos animais, suas marradas, coices, saltos e botes, aproveitando ainda as suas manifestações culturais trazidas da África para criarem e praticarem a capoeira. Então, esse Santos, 1990, ele vai dizer que a capoeira surge a partir da imitação do movimento dos animais. Isso é exclusivo da capoeira? Não, né? Até tem um material que diz que, de maneira um pouco mais precisa, que um dos principais animais, né, que serviam de inspiração para a criação da capoeira seria a zebra, né? Então, a luta da zebra, chamado de engodo, ou engulo, né, na pronúncia africana, que serviu, então, de inspiração para criar esses movimentos, né? Quando a zebra fica ela empina e fica apoiada nas patas traseiras para poder tentar golpear a outra zebra, né? É, isso não é exclusivo da capoeira. Se a gente pensar um pouco sobre o Kung Fu, por exemplo, até nos desenhos ou nos filmes sempre tem uma referência ao mundo animal, né? Ah, porque o estilo tigre, é o estilo garça, né? Todo mundo que assistiu Kung Fu Panda aí viu isso, né? O Kung Fu Panda já é meio antiguinho, então talvez vocês tenham assistido, mas de qualquer forma todas as referências ao Kung Fu sempre vêm carregando essa ideia da imitação do movimento do animal. Isso está diretamente relacionado ao aspecto artístico, né, de valorização da vida, né? Então o sujeito olha para a natureza e vê movimentos que os inspira, né? E no momento que ele se sente inspirado por esses movimentos, ele busca imitá-los, não no sentido de usar esses movimentos para ferir, para matar ou para dominar a outra pessoa, mas no sentido de primeiro controlar o próprio corpo, né? O material também vai trazendo algumas imagens, né, algumas obras de arte, e aqui tem um ponto que eu achei assim que até ele exige muito de nós na educação física, porque, por exemplo, seria uma coisa que eu não dominaria, né, que é técnica artística. Então, do Rugendas, né, a gente já o quadro dele, e aí vai falar com um pouquinho aqui do Rugendas tal, mas aí vem falando da técnica que ele utilizou para poder fazer essa pintura, né, que ele propositalmente ele fez ela numa escala aí meio de preto e cinza, e o que que isso revelou, né? E os alunos teriam que estudar para ver qual a intenção do artista quando ele pintou dessa forma, o que que ele ia destacar. E a técnica, né, que é aquele chamado, aqui, ó, no seu trabalho, o jogo com as tonalidades de cinza produz um sombreado suave, que realça com delicadeza o vigor dos corpos. O esfumato, né, que é a técnica, condiz com a postura serena dos escravos e o conjunto adquire um ar harmônico e tranquilo. O jogo de claros e escuros ajuda a dar graça e movimento às representações. A sucessão de áreas mais ou menos iluminadas confere ritmo às litografias feitas por Rugenda. Os corpos não aparecem propriamente como tais e funcionam antes como anteparos, onde a luz incide com maior ou menor força, produzindo uma dinâmica variada. Eu não fazia nem ideia disso aqui, né? Eu nem desenhar eu desenho, quanto mais entender de obra de arte. E também eu não tive a oportunidade de aprender sobre isso na escola. Mas o material traz uma ideia de que, ao analisar o quadro, a gente não precisa só identificar que eles estão jogando capoeira, mas a nossa análise ela pode ser um pouco mais aprofundada.
O que mais está retratado aqui? Será que a gente poderia pensar sobre as vestimentas? Será que a gente poderia pensar no tipo de instrumento que eles estão utilizando? Será que a gente poderia pensar nas características desses corpos, né? Seja no penteado, seja na cartola que está sendo usada por esse sujeito, seja no tipo de coisa que eles estão utilizando aqui, no caso da mulher com cesto de frutas, né? Tem um outro cesto no chão, a faca atravessada na cintura. Então, o que mais que a gente pode analisar na imagem para aumentar, para ampliar a nossa referência sobre a retratação da capoeira na arte? Ah, mas arte é conteúdo de educação física? Não. Mas as práticas corporais representadas na arte são preocupação da educação física. Então, é importante para o aluno que estuda educação física na escola compreender como que o corpo e como que as práticas corporais foram retratadas, né, ao longo da história nessas obras de arte. Então, eu achei isso aqui bastante aprofundado, né? Mas como é um material voltado para o ensino médio, então a gente entende que aí o conhecimento deveria ser mais aprofundado mesmo, né? E algumas atividades, algumas pesquisas, às vezes é ruim para nós quando a gente está lá na escola, pensar em qual atividade a gente pode propor para o aluno para que ele exercite o conhecimento da forma que se espera, né? Então, olha aqui na sugestão de pesquisa. Você pode observar o quadro Jogar Capoeira e fazer uma leitura dessa obra de arte. Pesquisa em que contexto sócio-histórico esse quadro foi pintado. Cite fatos importantes que aconteceram no Brasil em 1835 e faça uma ligação com o surgimento da capoeira. Então, é uma respostazinha complexa. Se eu pedisse isso aqui para vocês numa prova, talvez vocês fossem chiar um pouquinho, né? Pode até ser uma ideia, né? Vai que isso aí cai na prova de vocês. Mas é uma resposta complexa que não dá para responder ela em 3 linhas, 5 linhas, talvez não dê nem para responder em 10 linhas, né? Uma outra atividade aqui, né? O jogo de claros e escuros ajuda a dar graça e movimento às representações? Você concorda com o que está exposto? Discuta com seus colegas e professor. Então, eu me sinto um tanto incompetente para discutir isso. Talvez eu tivesse que ir lá no professor de arte, se ele fosse competente para isso, ou ter que fazer uma pesquisa para eu conseguir discutir conceitos artísticos com os alunos. Já vai estudando aí, Taylor, né? Ela perguntar sobre o conceito de claro e escuro na obra de arte, né? E, por fim, aqui o material vem trazendo de novo aquela pergunta, né? Luta, jogo ou dança, né? E traz uma possibilidade de resposta, né? A pergunta continua no ar, enquanto a capoeira, aplaudida, perseguida, cultivada, ultrajada, vai atravessando os anos, a execução requer uma roda, quase sempre um semicírculo, e uma orquestra de berimbaus, com seus cachixis e pandeiros acrescida por reco-recos, agogôs e atabaques. Aqui depois, numa próxima aula, a gente vai ver que depende se é a capoeira de Angola ou a capoeira regional, porque na capoeira de Angola a gente não vai ter alguns desses instrumentos aqui, tá? E ele vem tentando trazer aqui uma possibilidade de resposta para essa pergunta, se ela é jogo, se ela é luta, se ela é dança, né? Então, é possível compreender a capoeira enquanto dança e expressão de arte? Então, ele vai trazer uma referência científica, né, que eu acho legal, né, pensar como que os alunos do ensino médio poderiam ter acesso a essas referências científicas. Não é um texto bobinho que foi colocado. A dança apresenta uma forma técnica própria em que se desenvolve um sentido de liberdade de expressão de movimentos. É uma sequência de movimentos corporais executados de maneira ritmada, em geral, ao som de uma música. A dança presente na roda de capoeira contribui para manifestar ainda mais a presença desta arte criativa, firmada no seio da cultura negra. Então, dá para interpretar a capoeira, ou dá para compreender ela como dança? Dá, né? Depende de como que a roda acontece. Com relação ao quadro, né, do Jogar Capoeira do Rui Gendas, apresentado anteriormente, se você conhece o título e o que o autor quis expressar, será que você saberia interpretá-lo? Olha, eu não sei, né? Para começar, assim, a primeira vez que eu vi esse quadro, que não foi agora, eu nem tinha me dado conta, mas por que que não está colorido, né? Por que que o autor pintou assim? Mas à medida que a gente vai aprendendo essas questões, a gente também consegue questionar outras obras de arte até.
né? Algumas são muito abstratas, eu também olho para elas e não consigo compreender bulhufas, né, do que está colocado ali, né? Às vezes, para mim, quando eu olho um grafite na rua, o grafite faz muito mais sentido, né? Porque ele é muito mais fácil de interpretar, ele não é tão abstrato, ele não depende que eu conheça a história do autor, do artista, do que ele quis dizer, né? Continuando. Depois, aqui tem uma questão interessante também, ó, então, olha, amplie seus conhecimentos, que é um tipo de organização gráfica, né, que é colocado dentro do material, que é legal, né, porque o texto principal está aqui, e depois esse material é colocado no lado, né? Então, amplie seus conhecimentos. Olha, neste mesmo ano, né, Rui Barbosa, conselheiro do governo Deodoro da Fonseca, mandou queimar toda a documentação existente referente à escravidão no Brasil, né? De que ano que está se falando aqui? Falta essa informação aqui, né? Porque o Deodoro, o Rui Barbosa, ele assume o governo em 1889, né? Ele assume a República e ele ajuda ali a criminalizar a capoeira, né? É, então, saber aqui, vamos fazer uma pesquisa rápida para ver quando o Deodoro da Fonseca foi presidente. Pelo menos a gente vai saber aí meados de que ano que isso aconteceu. Parece que a minha internet está caindo aqui. Possivelmente foi na década de 1830, né? Ó, governo Deodoro da Fonseca equivale ao período da história do Brasil em que o Marechal Deodoro da Fonseca governou o país, desde a proclamação da República, né, em 15 de outubro de 1889 até sua renúncia em novembro de 1891. Então, foi lá na frente, foi quando a capoeira foi criminalizada e o Rui Barbosa era o seu secretário, né? O Rui Barbosa era chamado, então, de o Águia Jaya, né? Voltando aqui ao material, né? Depois vem o personagem, né, o Mestre Bimba, né, retratado aqui na forma de desenho. Então, de acordo com o Viana, né, em 13 de maio de 88, através da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, acontece a abolição do trabalho escravo no Brasil. Alguns escravos ficaram sem ocupação e tiveram que passar a viver independentes, enquanto outros continuaram trabalhando nas fazendas, recebendo pagamento pelos serviços prestados. Mas nem toda fazenda admitia ter um trabalhador escravo como assalariado, porque eles achavam que o negro não era digno do salário. Então, eles preferiam trazer o imigrante, né, principalmente o italiano, para trabalhar do que pagar um salário para o negro, né, ex-escravo. Aí, então, após a abolição, alguns fatos importantes, né? A introdução dos imigrantes no trabalho agrícola em substituição ao trabalho escravo, ocorreram na economia e na política do Império, no processo de desescravização, né? A capoeira, aos poucos, deixou de ser recriminada, fixando-se como expressão do folclore, né? Nacional e como importante instrumento da cultura brasileira. Então, mas foi só lá no governo Getúlio Vargas que ela foi depois liberada e tem essa informação aqui também. Uma questão que a gente pode problematizar com os alunos é essa aqui, ó. Com a assinatura da Lei Áurea, é, o box aqui ele traz um questionamento, mas eu vou trazer um outro também, que é assim, imagina só, os escravos, eles viviam principalmente no meio rural, a trabalhar nas fazendas. Será que, depois da abolição da escravidão, eles iam continuar no meio rural, ou para onde que eles iam em busca de sobrevivência? Então, alguns documentos históricos vão informar que eles vieram principalmente para as cidades, né? E a cidade mais desenvolvida do país naquele momento era o Rio de Janeiro.
Então, o país ele tinha uma escolha naquele período, né? O que poderia ter sido feito no Brasil? No momento em que esses escravos começavam a vir para a cidade e a cidade não tinha estrutura para receber essa quantidade de pessoas, né, o governo poderia ter criado uma política de reforma agrária. Mas não, vamos dar um pedaço de terra para esses escravos, porque terra tem muita no Brasil, eles vão cultivar a terra, produzir alimento para alimentar as cidades, né? Isso foi feito na Europa, por exemplo. Mas no Brasil, não. No Brasil, o que se pensou? Não, vamos permitir que eles venham para as cidades para que nós tenhamos mão de obra barata para os serviços urbanos que nós precisamos. Então, um pouco da história da construção das favelas no país vem dessa lógica, né, de permitir esse êxodo rural, permitir que os escravos saíssem do campo e viessem para a cidade buscando sobreviver, né? E aí vem o questionamento aqui sobre a Lei Áurea, que também é interessante, né? Será que a Lei Áurea ela indenizou os escravos pelo trabalho realizado? Né? Ou ficaram abandonados à própria sorte. Investigue quais eram as propostas de indenização dos abolicionistas, né? Eu posso adiantar para vocês que uma das ideias, né, já que o escravo sabia trabalhar no campo, era justamente dar para ele um pedaço de terra, né, para que ele pudesse trabalhar. Isso não tinha que ser vamos dizer assim, doado pelo Estado, né, na forma de indenização, sim. Mas o que o Estado fez? Quando ele trouxe o imigrante para cá, principalmente o imigrante italiano, ele ofereceu para esse imigrante um pedaço de terra, né? Em muitos lugares, esse imigrante tinha que pagar pelo pedaço de terra. Às vezes, o pedaço de terra nem era tão bom assim. Mas uma coisa que foi feita para o imigrante não foi feita para o negro, né? Porque achava que o negro não merecia essa política, porque havia um projeto colocado, né, como nós estudamos lá na disciplina de dimensões histórico-sociais da educação física, um projeto de branquear a pele do brasileiro, né? Então a ideia era trazer os imigrantes para cá e dificultar a sobrevivência e a, e a reprodução do negro, né? Então, eu estava procurando a palavra para falar que não falar reprodução mesmo. Então, muitas iniciativas foram tomadas tendo em vista esse objetivo, né? É, bom, continuando aqui no material, né, sobre os benefícios da capoeira, a gente pode falar de benefícios físicos, benefícios culturais, enfim. Mas para destacar um ponto aqui, né? Quando observamos uma roda de capoeira com todo o seu gingado, suas acrobacias, seus movimentos rápidos e destreza, utilizados na sua prática, inclusive utiliza-se na sua prática, inclusive o condicionamento físico e a flexibilidade necessários, né? Devemos observar toda a beleza desses movimentos e como os dois capoeiristas se compreendem, né, como se fosse um diálogo, né, parecendo conversar através dos gestos dentro da roda de capoeira, quando o objetivo é esse, lógico, né? E, por último, eu falei assim, mas esse material é só teórico, né, ele não ensina movimentos, ele não faz, não ensina mais nada. Não, não, ele também traz alguns movimentos aqui para serem executados, tá? A cocorinha, que eu já ensinei para vocês lá na quadra, quando a gente estava com a aula prática, né? A queda de quatro, né? Que na verdade é quatro apoios, tá? Mas não é queda de quatro, é aquela posição de quatro que a gente conhece como exercício lá da academia, como o glúteo quatro apoios, né? Muito executado pelas mulheres, né? E também não tem nada a ver com a posição erótica, não, né? A queda de quatro é quando um capoeirista se joga para trás para tentar se desvencilhar de um golpe, né? É um tipo de esquiva, então, semelhante à cocorinha, mas com uma execução um pouco diferente, né? Aí, aqui tá vendo, ó, se o capoeirista se locomover nesta posição, se dá o nome de aranha, né? O macaco, né, tão conhecido, movimento um pouco difícil de fazer, nunca tentei fazer, eu vejo meus alunos lá, às vezes eles demoram anos lá para conseguir fazer esse movimento. Como é que eu percebo isso? Que os pequenininhos, né, lá na escola tem um barranquinho que eles vão correndo e começam a virar para trás. Como o barranco é inclinado, então, favorece eles virarem. E aí eles tentam um ano inteiro e não conseguem fazer. Mas depois eu começo a perceber que eles já começam a fazer e daqui a pouco não precisam mais do barranco para poder fazer.
A meia-lua de frente, que vocês conhecem também. A meia-lua de compasso, que é chamada de meia-lua de compasso porque ela é feita com o apoio das mãos, então o apoio das mãos é fixo e o pé roda, né? Então, quando se faz isso, fica semelhante a um compasso lá da geometria, né, da matemática, lá sendo utilizado para desenhar um círculo ou um semicírculo no chão. A negativa, né, que também é um movimento que vocês aprenderam lá na quadra, tá? E daqui para frente tem algumas atividades. A chance de cair lá na prova, uma dessas imagens aqui, perguntar para vocês qual movimento está sendo representado, é tipo assim, uns 99,9% de chance, tá? Esse material já está lá no WebGIS, tá? E aqui, olha que top, o material também ele ensina como é que se faz um, um berimbau, né? Então, confeccionar um berimbau a partir de um cano de PVC, né? Substituindo a madeira. Então, você pode usar uma biriba, né? Que é o material, ou pau-pereiro, candeias, né? Que é chamado de verga, né? Do arco da madeira. Ou pode usar um cano de PVC flexível, né? PVC, um tubo aí de de 28, 22 milímetros, por exemplo, daria conta disso tranquilo. Uma cabaça cortada na altura do terço, né? Cortando só a pontinha dela, perfurada em 2 pontos para passar a corda. Um bambu com 40 centímetros, né? Para fazer a baqueta. 1,80 m de arame, retirado de um pneu de carro. Aqui, checho, eu nunca tinha ouvido. Acho que o Tom também nunca tinha ouvido, né, Tom? Checho, que é a pedra ou dobrão, né? Ou medalha ou moeda, tanto faz. Eu desconfio que essas medalhas baratinhas que a gente recebia na escola devem produzir um som bem legal em atrito com arame. Nunca testei, não. E um pedaço de couro, de sapato, para poder fixar o arame no PVC, né? Para que o arame não fique escorregando no PVC e perca ali a sua tensão e não produza som. E aqui vem o passo a passo, né, de como fazer, né? E aqui para dar uma ideia assim, olha, que tal convidar um grupo de capoeira para ir lá na escola, para poder fazer uma roda de capoeira lá, poder falar da capoeira um pouco. Mas isso depois de você ter trabalhado tudo isso aqui com os alunos. Aí a pergunta é a seguinte, né? Precisa ser capoeirista para conseguir dar uma aula a partir desse material aqui? Né? A gente viu ali que requer várias demandas do professor, né? O professor precisa entender um pouquinho de arte, um pouquinho de história, um pouquinho sobre o movimento negro, talvez, aí, que é mais contemporâneo, e até hoje ainda está aí lutando por liberdade, mas precisa ser capoeirista para conseguir dar uma aula dessa? Creio que não, né? Creio que é uma aula que a gente consiga trabalhar com ela de forma relativamente tranquila, se a gente preparar direitinho. Só um minuto, pessoal, deixa eu ver uma. Então, é uma aula que a gente consegue trabalhar de maneira relativamente tranquila. Ainda tem aqui algumas propostas de atividade ainda, né? Os movimentos de ginga têm um significado? Qual? É possível perceber a existência de um diálogo entre os capoeiristas gingando? De que forma? Isso é expressão corporal? Por quê? Existe harmonia entre o toque do berimbau e os movimentos realizados pelos capoeiristas? Por quê? Os movimentos dessa acrobacia são semelhantes a algum tipo de ginástica que conhecemos? Quais? Explique, né? Aqui ele traz todo um aspecto conceitual, um pouco diferente daquele que eu trabalhei com vocês, né? Mas o significado de luta, o significado de jogo, o significado de dança, né? E aí ele volta de novo àquela questão, né? Afinal, a capoeira é um jogo, luta ou dança, né? É, e daí você pode responder a partir de diferentes referências, né? E por último, né, o ampliando os conhecimentos, aí traz algumas leis, alguns pontos importantes aqui sobre a história ainda, mais atividades, né, a respeito do conteúdo,
né, e as referências bibliográficas aqui no material. Então, percebam que é um material bastante completo, é um material que pode ser muito útil para a gente lá na escola, e às vezes a gente fica na dúvida, né? A gente vai buscar em sites materiais que nem têm toda essa qualidade. E aí o outro ponto a se considerar é porque como que a partir da capoeira eu posso estar estudando uma série de outros conteúdos que estão relacionados e sem abandonar aquilo que é tarefa da educação física, né? Então, pessoal, essa aula de hoje, alguma dúvida, algum ponto que vocês gostariam de perguntar, alguma curiosidade, algum ponto que vocês ficaram na dúvida e gostariam de uma explicação melhor? Por mim, tranquilo. Tem algumas informações só diferentes, né, o Tom, mas não que isso traga dúvidas, né, mas amplia um pouquinho a referência sobre o assunto, né? Sim, como na imagem das cordas que o senhor mostrou, e a corda branca lá é usada para o mestre, aqui já é o contrário, a corda branca é o que a gente chama de crua, e ela é a Não, mas corda do iniciante. mas me parece que a corda que é chamada de crua é diferente da branca, que a crua é aquela que ela não é branca mesmo, cara, ela tem uma cor um pouco mais opaca, meio como se fosse suja, sabe? Sim. Mas enfim, vai ter, claro, vai ter diferença de um grupo para o outro. Então, isso aqui é só uma referência para entender mais ou menos como é que funciona. Mas uma coisa é igual, Tom. A ideia, por exemplo, de que quando eu mudo de uma corda para outra, eu não mudo de uma vez. Eu pego uma corda, fico com duas cores, depois eu pego uma cor só. Aí depois Isso. eu pego uma corda e isso é igual, né? Parece que é igual em quase todos os grupos de capoeira. E também no Muay Thai também é assim, professor. Pelo menos na equipe que eu integrei durante muito tempo, era assim. Você não muda de uma vez, não. Os croangues, né, Brasília, não. Ia subindo, por exemplo, laranja, aí branco e laranja, depois branco e amarelo, amarelo, amarelo e azul, azul e uma outra coisa, e assim ia mesclando. Entendi. Alguém mais? Então, pessoal, eu vou parar de